fome. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Hoje, então, nós vamos meditar sobre o que significa ou como nos apropriar, como tomar posse dessa vida abundante. O que é isso? Primeiro, saber o que é isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ler o texto que está em João, capítulo 10. É um texto bastante conhecido. João, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Essa declaração de Jesus é feita dentro de um contexto de contraste. E é sobre esse contraste que nós vamos iniciar a introdução dessa mensagem. A Bíblia é rica em contrastes. Ela fala de reino de Deus e império das trevas. Reino da luz e império das trevas. Fala de Jesus e fala do diabo. Fala de vida e fala de morte. Fala de caminho estreito e de caminho largo. Fala de vida eterna e fala de morte eterna. Sempre. Se você quer entender alguma coisa, seja do lado negativo ou do lado positivo, você tem que fixar no contraste. Verdade ou mentira? O slogan de nosso atual presidente é: conhecereis a verdade, está em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta que devemos fazer hoje é: o que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos perguntou isso para Jesus. A resposta é uma verdade filosófica. O que é a verdade? Em contraponto com a verdade, o que temos? O que temos em contraponto com a verdade? Temos mentira, temos engano. Essa mensagem que eu vou trazer é para trazer uma luz sobre o caminho que devemos andar, o caminho que devemos, a verdade. A Bíblia fala, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A verdade que tem no mundo tem que ter representatividade
entre nós. Nós somos obrigados e devemos conhecer a verdade de uma maneira intensa, profunda, que o mundo não conhece. O mundo anda no engano, o mundo anda na mentira, o mundo está cheio de fake news. A forma mais moderna de falar de mentira, de engano, é fake news. E há tanto fake news, há tanta desinformação que até nós embarcamos. A minha preocupação de ter vida, ser cheio de vida, de conhecer o caminho, conhecer a verdade, não é com o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo não conhece, o curso desse mundo não conhece Deus. Não só não conhece, como não quer conhecê-lo. Mas a igreja não pode dar-se a esse luxo. A igreja tem que conhecer a verdade. A igreja tem que conhecer o caminho. E a igreja tem que conhecer essa vida que está sendo prometida por Jesus. A maior necessidade do mundo é ter vida. 7,5 bilhões de habitantes. Por que todos estão correndo atrás de uma bendita picada, uma vacina? A resposta é simples. Para quê? Para não morrer, para ter vida. O mundo sabe e deseja a vida, só que eles buscam a vida que eles estão buscando para ser alcançada com uma vacina, é simplesmente não morrer, é manter a vida física. A vida que Jesus está falando, que ele veio para dar e que ele tem para dar, é além da vida física. No grego original, lamentavelmente, a nossa língua portuguesa, por mais riqueza que ela tem, diz que a língua portuguesa tem 250 mil vocábulos. Vocês têm ideia da extensão disso? Nós falamos uma média de 20 mil a 30 mil palavras por dia. Usamos um vocábulo limitado, perto da quantidade de palavras. E a língua grega é muito mais rica do que a portuguesa. Assim como a alemã também é mais rica que a portuguesa. Eu conheci um irmão em Porto Alegre, ele está vivo ainda, ele é poeta. E ele escreve os poemas dele tudo em alemão. Eu falei, por que você escreve em alemão? Ele falou, tem palavras que eu quero expressar em português e não tem. Em alemão tem. Então ele escreve em alemão, os poemas dele. No grego ocorre a mesma coisa. Eu tive a felicidade de poder estudar hebraico e estudar grego. Volta e meia, eu quero ampliar o conceito que a Bíblia tem. Aqui vou dar o exemplo exatamente dessa palavra. A palavra vida. No grego tem 3 palavras que foi traduzida em português como vida e não é. E vocês são ensinados até errados. Aquele que não perder a própria vida. Essa expressão, perder a própria vida, aquele que perder a própria vida, achará. E aquele que quiser manter, reter a vida, perdê-la. Essa palavrinha que foi traduzida em português por vida, não é vida. Que coisa. Vida, não é vida. Sabe qual é o original? Psique. Psique não é vida? Não. Não é dizer que não é vida. Está falando de uma parte do homem, a parte psicológica. Daí vem psicologia. Psique é a alma. Então a tradução correta é aquele que não perder a sua alma, por amor de Deus, não perder a vida. Quando fala da vida, está falando da totalidade. Outra palavrinha que foi traduzida como vida é a palavra bios. Nós conhecemos bios, daí vem antibiótico, biologia, quer dizer, o estudo da vida. Mas que vida é essa? Bios, em grego, quer dizer a vida física, a vida animal. Aí tem uma outra vida, que é dessa que Jesus está falando, que usa outra palavra, não usa nem bios, nem psique, usa uma outra palavra. Por quê? Porque ela é diferente de todas as duas anteriores. Aí, então, viu como é importante conhecer a língua original? E o que eles fazem? Traduzem como vida. Como nesse texto, eu vim para que tenham vida. Jesus não está falando da vida psique, não está falando da vida bios, ele está falando de uma outra vida. Que vida é essa que ele está falando? A vida que só ele tem, o Pai dele tem e o Espírito Santo tem. Os anjos também não têm. Interessante. Só ele tem.
Como é que essa vida é chamada no original, no grego? Zoé. Não é sem razão que esse local nós convencionamos chamar de espaço Zoé. O espaço, não temos um grupo do Zoé, ainda que seja verdadeiro. Zoé, no que ele difere, é vida também, é vida. Está sendo traduzido com vida, não está errado traduzir com vida. Só que o melhor texto está em 1 João. Quando João escrevendo diz, o testemunho de Deus é esse. Ele nos deu a vida eterna. Essa palavra vida eterna, a vida aqui é Zoé. Ele nos deu a Zoé eterna. Aqui está, o eterno qualifica a Zoé. A Zoé de Deus é eterna. Por que é eterna? Que ele tem uma vida não criada. Jesus não existia e de repente passou a existir. A nível de terra, de encarnação, sim. Ele habitava na glória com seu Pai. Um dos títulos dele, dito por Isaías, é o Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. A eternidade tem pai? Tem. Um Pai da Eternidade, um deles é Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio Jesus é chamado de Pai da Eternidade. Ele existia antes de todas as coisas. Ele existia antes da criação do mundo. Ele existia antes, pelo contrário, não só existia. O universo inteiro foi feito por meio dele e para ele. Ao nos criar, que é importante entendermos isso, ele criou-nos com bios e psique. O sopro, diz que ele deu o sopro da vida. Bios e psique. E nós somos orientados, nossos pais, né, a comer da árvore da vida para se apropriar do quê? Da vida que só Deus tem. Então, ao criar o homem do barro, a Bíblia faz questão de dizer que ele foi feito do barro. Adão quer dizer barro vermelho. Diz que Deus soprou na narina dele. E a partir daquele momento, está registrado isso em detalhes. Ele passou a tornar-se alma vivente. Interessante que eu não falo espírito, fala alma. O homem não era um ser espiritual originalmente criado. Ele viria a tornar-se na medida que ele se alimentasse da Zoé representada pela árvore da vida. Ele tinha que se alimentar. Por quê? Porque Deus queria que o Adão morresse? Não, ele viveria eternamente. O propósito de Deus é que ele vivesse forever. Por isso que eu gosto tanto da palavra forever. Mas ele tinha que se alimentar. Quando Deus diz, se você preferir a árvore do conhecimento, você vai morrer. Eu custei entender isso. Sabe por quê? Ele comeu e não morreu. Porque eu não entendia que tipo de morte Deus está se referindo. Ele não morreu biologicamente, imediatamente, não morreu. E essa foi a grande mentira que o diabo falou. Não vai morrer nada. Deus falou que vai morrer? Não, é conversa fiada. Ele está falando isso para enganar vocês. Aí Deus vira o enganador, mentiroso, sem vergonha. Se vocês comerem da outra árvore, eu vou proibir vocês ter acesso a Zoé. Aí está o problema. Eles iam morrer a partir do momento que fosse apartado da verdadeira vida, que é a Zoé. Então, quando Jesus se declara, e ele declara para quem? Para um mundo sem vida, nós estávamos mortos. Então, a palavra morte aqui é difícil de alcançar se você não entender de que Deus está falando. Todo mundo, Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo já está totalmente condenado. Por que está condenado? Temos que conhecer a Bíblia. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Mas eu pequei e não morri. Não morreu biologicamente, mas você está morrendo já. Nós sabemos, avaliando a nossa existência, é uma questão de dias, meses, anos. Mais dia, há pouco estava falando do Davi. Quantos anos o Vanessa morreu? 50 aí? Quantos anos tinha o Davi? 47 anos.
Muito jovem. Quantos anos você tem, Rodrigo? Hã? 5, já veio bastante, já. Perto do Davi, né? É muito, ele vai falar, não, nós queremos, nosso desejo é viver, viver com saúde, vigor, obviamente, para sempre. O desejo maior e intenso é ter vida. Por isso que fazemos de tudo para continuar vivendo. Só que Jesus disse, eu não vim condenar o mundo. Sabe por que ele não veio condenar? Não precisa. Já está condenado. Qual é a condenação? A alma que pecar, essa morrerá. Agora eu vim para dar vida. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 2, versículo 1 de Efésios, diz, Ele vos deu vida. De novo, essa palavra não tem a força que deveria ter. Ele não está falando de vida psíquica, não está falando de vida biológica, ele está falando de Zoé. Você pegar a epístola de Paulo aos Efésios, essa palavra vinha do versículo 1 do capítulo 2, é Zoé. Ele vos deu Zoé. 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 Agora eu vou botar a palavra que está no original. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham Zoé. Muda ou não muda? E Zoé você não tem, a menos que tenha Jesus. E o testemunho de Deus é esse, que Ele nos deu a Zoé. A Zoé está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem o quê? Tem a Zoé. A partir do momento que eu recebo a Zoé dentro de mim, eu me tornei o quê? Imortal. Detentor da vida eterna. Tire isso daqui. Já estou morto, porque eu não tenho Zoé. A Zoé é chave para entender. Então, quando Jesus está falando de vida, Ele não está falando de uma vida moral. Muita gente confunde isso. Tem muita gente moralmente mais certinha do que nós. E nem assim tem vida. Tem uma vida social, uma vida moral, joinha. Mas não tem Zoé, não tem vida eterna. Aquele que crer em mim viverá. Como? Eternamente. Basta crer em mim. Eu vou dar essa vida. Me receba. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração e deixar eu entrar, porque deixa eu entrar. Onde? Aqui. Quando a Bíblia fala de coração, está se referindo, não à minha parte emocional, está referindo ao centro da minha vida, que é o Espírito. Meu Espírito. Abra o teu espírito, abra o teu coração, que eu vou entrar com o meu espírito dentro, e aquele que se une ao Senhor, diz Paulo em Coríntios, se une ao Senhor, se torna, aqui sou eu, aqui está a Zoé, aqui está o Espírito, se torna um com Ele, se torna uma peça só, uma unidade só, se torna um espírito com Ele, e o testemunho de Deus é esse. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um engano, uma mentira no mundo dizendo que todos nós somos filhos de Deus. Mentira! Todos nós somos, sim, isso é verdade, criaturas de Deus, fomos criados por Ele. Mas eu sou tão criatura quanto o cachorro é, quanto o peixe, o pássaro, um gato, criatura. Claro que eu sou um nível de vida mais elevado, eu valho mais que um cachorro, valho mais que um passarinho, mas mesmo assim eu estou na mesma condição deles. Eles morrem e eu morro. Eles não têm vida eterna e eu também não tenho. Só tem um jeito, é receber Zoé. Então quando Jesus disse, eu vim para que tenham Zoé, e tenham Zoé em abundância, é o que me assegura. Ou seja, é um tipo de vida que agora vocês vão entender melhor ainda com o texto que eu vou ler. Olha o texto que eu vou ler. Está em Coríntios, 1 Coríntios,
capítulo 15, é o texto que fala sobre a ressurreição dos mortos. E ele diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O que ele foi feito? Alma vivente. Psique. Corpo e psique. Corpo e mente. Alma vivente. Bios, na verdade foi isso. Mas assim como o homem se tornou alma vivente, talvez é surpresa para algum de vocês falar que cachorro tem alma. Interessante, eles têm sentimento, tem alma também. Que diferença tem o Adão aqui do cachorro? Um pouco, ele é uma criatura mais elevada, está no topo da evolução, né? Está no topo da cadeia, mas ele é alma. Ele passa a ser mais importante na medida que ele se apropriar do Espírito de Deus. Pegar Zoé para ele, ter Zoé. Aí ele passa a ser não só corpo e alma, mas ele passa a ser corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Agora veja o que está escrito. O primeiro homem foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito. Quem está falando? O último Adão. Quem é esse último Adão? Jesus Cristo. Ele é o quê? Espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. E o segundo homem é do céu. Onde Jesus diz, o que Jesus diz a respeito de si mesmo? De onde que ele veio? Ele diz: meu reino não é desse mundo, eu vim do meu pai, vim lá de cima. Adão veio de onde? Daqui de baixo, da terra. Jesus veio de onde? Do céu. Apesar de ele estar encarnado, feito homem, mas ele veio do céu. E foi concebido por obra e poder do Espírito Santo. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. Todos nós somos terrenos. Não tem como escapar disso. O segundo homem do céu. Como foi o primeiro homem do terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, Jesus Cristo, tais também os celestiais. E assim como trouxemos, guarde ser profundo, irmãos, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, que alguém olhando para mim, me fotografando, eu me apareço com quem? Essa é a boa pergunta. Com meus pais, minha mãe, e em última análise, com Adão, primeiro homem, com Eva, nossa mãe, terreno, feito da terra, feito do pó da terra. Agora, o que o texto está dizendo? Que da mesma maneira que trazemos uma imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. E quem é que tem esse poder para fazer isso? Quem tem a capacidade de fazer isso? O Espírito vivificante que é Jesus. Então, ninguém pode ser... O que a gente chama de religioso? Você sabia que tem muita gente entre nós, na igreja de um modo geral, aqui no Brasil, no mundo, que é só religioso? Qual a diferença de um homem verdadeiramente cristão para um religioso? Simples. Jesus disse: pelos frutos conhece. Toda árvore boa. O que é árvore boa? Resposta dentro do que eu acabei de falar: só tem uma árvore boa. Qual é a árvore boa? Quem é a árvore boa? Jesus. E ele é a árvore boa, e a Bíblia fala isso. Eu sou árvore ruim. Eu sou figueira brava. Ele é a árvore boa.
Só que a salvação, diz que ele pegou essa figueira brava e enxertou. Quem conhece agricultura, já teve num pomar, sabe o que é um enxerto? Enxertar é você pegar um galho de limão e um galho de uma laranja, mexerica, e enxertar naquela árvore. Ela dá o fruto, por causa do enxerto. Nós fomos enxertados em Cristo. Eu sou a figueira verdadeira, a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Ele que fez o enxerto. Ele faz o enxerto. E por que ele faz o enxerto? Para eu ter a mesma natureza, a mesma vida que flui de Jesus. É aí que eu recebo a vida dele. É aí que eu recebo a Zoé. O que é ser religioso? Ainda não houve enxerto. O cara pega um verniz, passa um verniz, ele passa. Ser cristão é o cara que lê a Bíblia, então ele lê a Bíblia. Ser cristão é um cara que ora, então ele ora. Ser cristão é alguém que dá esmola, faz o bem para os outros, ele dá esmola. Ser cristão é alguém que não rouba, não mata, então ele procura não matar, não roubar. Moralmente, ele é o quê? Bem visto, sadio. Não que ele não devesse fazer isso, mas ele ainda não tem o quê? Zoé, ele não tem Zoé, ele não tem vida. Ele vai morrer e para onde ele vai? Já está condenado. Por que ele está condenado? Aí entra o texto que eu falei que eu gosto de contraste. Quando Jesus fala assim, ele veio para roubar, matar e destruir. Você quer saber como é que o diabo mata? Como que o diabo mata? A gente não vê o diabo com uma arma na mão, não vê o diabo com uma foice, ainda que a figura da morte é um homem de capa preta com foice. Irmãos, acordem. A maior jogada do diabo para matar a humanidade aconteceu no Éden. Com uma mentira, com engano. A arma principal que ele usa é mentira, engano. Quando ele te dizia do caminho da vida, ele te leva à morte. Quantos que o diabo matou? Tenho certeza que você nunca parou para pensar nisso. Com a atacada dele com a Eva e com Adão. Quantos ele matou? Me diga. E não era essa a intenção dele? A resposta é sim. Ele sabia que Adão e Eva, se continuassem tendo comunhão com Deus, se alimentando da árvore da vida, eles não morreriam. Ele dizia a eles e fala, não, segue esse caminho que eu estou mostrando. Vocês serão iguais a Deus. E eles acreditaram nele. Ele não só está acabando com a vida do Adão, não só está acabando com a vida da Eva, mas está acabando com a descendência deles. A partir dali, todos que nascessem de Adão e Eva se tornariam separados de Deus, destituídos da glória de Deus. E todos pecariam. Prova disso, logo em seguida, o filho deles, Caim, matou Abel. Assassinado. Quantos morreram sem Deus de lá para cá? Vocês sabem? Já pararam para pensar nisso? Sabe quantos ele matou lá no Éden? Bilhões. Tem bilhões de gente morrendo hoje e vão morrer dentro do máximo 80, 100 anos, não vai ter um vivo sem Deus. Já pararam para pensar? Quem matou? O chifrudo. E continua matando. Para ele continuar matando, sabe o que ele tem que continuar falando? Fuja da árvore da vida. Não siga esse caminho. Porque ele continua querendo que eu não tenha vida. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Por isso que o convite dele é, venham a mim. Está com fome? Venha a mim e coma. Porque eu sou o pão que desceu do céu. E quem comer desse pão que eu lhe der, viverá. Viverá. Como? Não viver, vai melhorar a qualidade de vida, você vai prosperar, vai ter um carro melhor, uma casa melhor. Veio como esse evangelho da prosperidade, é uma mentira, já é um engano. Ele não está falando disso. Ele está falando de vida ou morte.
Viverá. Viverá. Você, para viver, você tem que ter a mim como seu alimento. Aí ele diz outra coisa: quem tem sede, vem a mim, beba. Olha que João vai ensinar-nos com essa declaração. Beba. E quem beber da água que eu lhe der, do seu interior, fluirão os rios. Não é o rio que é o importante. Rio do quê? É a qualidade do rio. Rio do quê? De águas vivas. Sabendo que está tudo relacionado com vida. Ele fala do pão, fala de vida. Fala de água e fala de vida. Aí João interpretando essa declaração de Jesus, olha que lindo a interpretação dele. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, está em João 7 isso. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber, não tinha recebido, ainda não receberam, haveriam de receber quando Jesus fosse glorificado. A palavra glorificado seria morto. Quando ele for glorificado, seja morte e ressuscitado, chegando lá nas alturas, aí o Espírito Santo seria derramado. Antes disso, então, sem chance. Sem chance. A vida está no Espírito Santo. Por isso que ele é Espírito vivificante. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele se torna Espírito vivificante. Aí era necessário. Mas quem beber dessa água, a promessa que ele fez para a mulher samaritana, nunca mais terá sede. Vida. E ele está falando de Zoé, está falando da vida dele. E só nele que encontramos vida. Por essa razão, amados, entendam essa declaração agora. Sem mim, nada podeis fazer. Opa! Aqui nós quebramos a cara. Jesus não está dizendo que você não é capaz de fazer nada. Ele não está falando isso. Nós podemos fazer muitas coisas. Especialmente o mal. Ninguém precisa me ensinar a fazer o mal, eu sei fazer. Ninguém ensina uma criança pequenininha dessa a mentir. Ele mente. Falar a verdade, ser honesto, ser bondoso, verdadeiro, que tem que ser ensinado. Isso eles não sabem e nem querem fazer. Mentir é melhor. Enganar é melhor. Tomar o brinquedo do outro é melhor do que dar o brinquedo. Então, quando Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, ele está se referindo à incapacidade do homem de fazer o bem que ele quer que nós façamos. Você não vai amar como ele disse que é para você amar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu amo? Não. Eu amo sim, nem mesmo. Maridos, amai vossas mulheres. Eu amo? A Beth é maravilhosa. Mas eu amo como ele quer que eu ame? Não. E eu posso amá-la contando com a minha força? Você ama, Rodrigo? Não ama nada. É só perguntar para a Sueli. Ela vai dizer, pouquinho. Você gostaria que ele amasse mais assim? Ó. Amamos, mas do nosso jeito. Então, quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, ele está se referindo à incapacidade do homem de atender às demandas de Deus, que não são poucas. Eu vou resumir numa frase. Deus, sem entrar em detalhe, mandamento por mandamento, ele quer que você se comporte, que você viva igual Jesus viveu aqui na terra. Só isso. Aquele que diz, 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, eu digo, quantos aqui diz que permanece nele? Alguns não levantaram a mão, tudo bem. Não está nele. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou. O Moacir é pastor, tem que andar como ele andou. E você não? Não. Eu sou menos que pastor, eu posso andar de qualquer jeito. Conversa fiado. Essa palavra é para todos que diz que permanece nele. Deve andar como ele andou. E é mole andar como ele andou? Ser como ele era? Claro que não. E eu consigo fazer isso me esforçando? Pode esforçar até as tripas grudar no chão. Você não vai conseguir nada. Sabe por quê? O homem natural não consegue nem entender as coisas de Deus, porque eles são loucura.
Ele não tem poder para realizar as obras, o fazer de Deus. Ele não faz. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, é só a zoé dele operando em mim e em nós que vai produzir. Isso que a Bíblia chama de graça. Tem muitos irmãos aqui cheios de boas intenções, mas cheios de legalismo. Pega o mandamento e diz, eu vou guardar os mandamentos. Cometendo o mesmo erro dos judeus lá no deserto. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Deus olhou para eles e falou, soa lindo, né? Não faz. É isso que Jesus quer que a gente entenda. Sem mim, nada podeis fazer, sem mim. Eu vi recentemente de um irmão dizendo que é possível guardar os mandamentos sem Jesus. Eu falei, irmão, não é. Você pensa que está guardando, mas você nunca vai conseguir guardar em sua plenitude, em sua totalidade. Não vai guardar. Sem mim, nada podeis fazer. É claro, eu não preciso de Jesus para matar alguém. Precisa? Não preciso de Jesus para xingar alguém. Não preciso de Jesus para falar mal de alguém. Mas eu preciso de Jesus para amar meu inimigo. Porque meu inimigo eu quero encher ele de bufetes. Fim do ano. Um irmão. Soltaram o rojão, ele tem cachorro em casa. Os cachorros não gostam de rojão, correto? Mas o que você vai fazer? Se não quer que os cachorros sofram, é melhor então você não ter cachorro. Porque fim de ano, várias casas vão soltar rojão. E era o vizinho dele soltando rojão. Ele mandou um recado, é um vizinho conhecido dele. Mandou um recado, por favor, por causa dos meus cachorros, te peço, não solte mais rojão. Sabe o que o infeliz fez? Vocês não imaginam. Eu queria saber como você reagiria. O cara não só continuou soltando rojão, porque acendeu aquele rojão, aquele poderoso, né? E virou para a casa dele. Mandou justamente para cima dos cachorros. Como é que você ficaria? Você é cristão. Eu sei o que eu sentiria. Se vocês não sentem nada, eu não tenho sangue de barata. E sei o que esse irmão sentiu. Muita raiva. Mas você pode sentir raiva, um dissabor horrível, ira, mas pode ir além disso, pode sentir. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, Deus não pede que você sinta, mas vê o que você vai fazer com o seu sentimento. Esse irmão decidiu tomar uma providência. O que ele decidiu fazer? Por causa esse feito, eu estou pregando o que eu estou pregando. Cuidado com o tipo de vida que você está levando. Esse irmão tem 4 armas em casa. Uma escopeta, mais uma pistola e 2 revólveres. Pegou a primeira escopeta. O que você acha que ele ia fazer com essa coisa? Se você pensa que ele estava blefando, que ele ia dar um susto no cara, não. Ele escreveu para mim. Peguei a arma e fui lá para dar um tiro nele. Irmãos, acordem, irmãos. Eu tenho uma pergunta a fazer. Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não estou aqui para julgar esse irmão, mas para acordar vocês. Nós podemos fazer isso. Eu não consigo me controlar. E para justificar essa atitude, ele justificou para mim. Como é que você acha que ele justificou? Eu tomei uns goles a mais. Enchei, não vos embriagueis com vinho. É Natal, Ano Novo. Não interessa. Posso beber vinho? Pode. Posso tomar cerveja? Pode. Te digo mais, quer tomar uma caipirinha? Pode. Mas, por favor, não se embriague. Não perca o sentido, não perca o controle da sua mente, da sua psique, das suas emoções, ao ponto de querer matar alguém. Claro, o cara provocou. Vontade de matar você pode até ter, mas não pode, acabou. Sai de casa, leva os cachorros embora.
Mas às vezes nosso orgulho, nossa macheza, nossa virilidade não permite tal coisa. Ah, é? Então te frita, Galileu. O ladrão vem para roubar, matar. Quem é que coloca esse sentimento no coração do homem, no nosso coração? Não foi Jesus. Jesus diz para suportar a injustiça. Eu vim para que tenham vida. Ah, mas ele é meu inimigo, olha o que ele está fazendo comigo. Pois vai lá e ame ele. Leva uma cesta de Natal para ele. Vou levar outra coisa na festa não. Leva um panetone para ele. Esse é o que Jesus quer que você faça. Panetone para aquele bandido? Ele gostou. Panetone? Se você nunca deu um panetone para um bandido, eu já dei muitos. Eu dei e tenho que dar. E dou por causa do meu Deus. O meu coração é tão complicado quanto o desse irmão que eu estou citando. Mas eu não cedo, eu não posso ceder. Eu tenho que ser guiado pela vida. Então quando ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é para essa hora da provocação, a vida dele é tão real que me controla, me segura. E isso se aplica em todas as áreas. Estou falando de um momento de ira, de raiva, de ódio. Mas e quanto aos impulsos sexuais, adultério, não é a mesma coisa? Mesma coisa. A Bíblia fala para não sujeitar às paixões. Os que se inclinam para a carne, da carne colherá corrupção e morte. Os que se inclinam para o Espírito, está falando do Espírito Santo, colherá vida e paz. Você vai ter que escolher. É o primeiro princípio, eu nem entrei. Isso é tudo que eu falei, é a introdução, tá? Estou no primeiro item ainda. Vou entrar no primeiro. Josué capítulo 24 diz assim: escolhei hoje a quem sirvais, a Deus ou a Baal? Escolhei. Amados, é tudo uma questão de escolha. Você vai ter que escolher entre a vida e a morte, entre luz e trevas, entre Jesus e Satanás. Você não precisa ser satanista. Você não precisa ser da Umbanda, do Candomblé. Não é de religião que eu estou falando. É de um espírito que controla esse mundo, os dominadores desse mundo tenebroso. Estou falando de Satanás, do diabo. Escolhei hoje a quem sirvais. Se você quer andar segundo a carne, você já escolheu. Se quer andar no Espírito, já escolheu. Escolhei hoje a quem sirvais. Tem dois caminhos. Deus disse, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais elevados que o céu da terra. Não são os vossos pensamentos. Quer você queira, quer não, quer você goste ou não, você tem que mudar a sua maneira de pensar, você tem que mudar a sua mente. Você não pode ser conduzido pelo curso desse mundo, pelas filosofias desse mundo. Então a renovação da mente não é uma coisa opcional. Eu vou fazer se eu quero. Sua mente está poluída. E o que você pensa é o que você acaba sentindo. E o que você sente é o que sua vontade é inclinada a fazer. Tudo começa mudando sua mente. Você tem que ter a mente de Cristo. Escolhei hoje a quem sirvais. Escolher o caminho. Pregando o evangelho para o Everson. Você vai ter que escolher. Você quer Jesus ou não? Se você não quer, é o seu direito não querer. Você é livre. Eu não posso obrigá-lo, não posso decidir por você. Você escolhe. Mas você tem que confessar com a tua boca. Você não pode ficar mudo. Você tem que dizer, eu quero Jesus. Eu vou seguir Jesus. Por isso que Paulo escreveu nos Romanos, disse, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu sou salvo em que circunstância? Porque Jesus morreu na cruz? Não. Jesus morreu na cruz, e se você não confessá-lo, você continua morto em delitos e pecados. Morreu na cruz pelo mundo inteiro, mas você tem que confessar. Você tem que dizer, Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu quero ser teu seguidor. Eu quero que tu me ajudes na minha debilidade e fraqueza. Eu quero que teu Espírito venha morar no meu espírito e me dê graça, força para vencer
todas as adversidades. Escolhei hoje a quem sirvais. A Deus ou a Baal? Aos deuses que vossos pais serviram ou ao Senhor que te libertou do Egito? Escolhei hoje. Quanto a mim, disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como eu sei que Josué era um bom líder? Ele disse, eu e minha casa. Eu não sei quantos filhos ele tinha. Eu sei, no final dos dias dele, tinha bastante filhos. Ele disse, eu e minha casa. Ele incluiu a mulher dele e os filhos dele. Então, cheio de pai frouxo aí, que não pode declarar, eu e minha casa serão. Depende deles, eles que vão escolher. Os pais deixam os filhos tomar decisões, que cabe a eles tomar por eles. Cuidado, irmãos, como você está criando seus filhos. Você tem que ter controle. Não mão de déspota, de tirano, mas conquistar o coração deles, para que você seja o líder deles, o seguidor de você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. E era um bom líder que o povo todo, diante dessa declaração, falou, não, nós não queremos saber dos ídolos, não, queremos seguir o Senhor. Como você. E mudou, ele fez uma aliança com o povo naquele dia. É uma questão de escolha. Se você está em trevas hoje, resposta, por que você está em trevas? Quer saber a resposta? Você escolheu. Se você está na luz, também você que escolheu. Se você está andando segundo a carne, por que você está andando segundo a carne? Por quê? Porque eu tenho carne. As paixões me controlam. Mas por que você está andando na carne? Você escolheu. Porque a Bíblia diz, os que se inclinam, quem inclina? Eu inclino. Inclina para a carne, não inclina para o Espírito. Cabe a mim tomar decisão. Andar no Espírito ou andar na carne? Escolhei hoje. Você é responsável. A gente gosta de falar que eu tenho livre-arbítrio. Ótimo, só que o livre-arbítrio é uma espada de dois legumes, como dizem, né? Por quê? Ao dizer que eu tenho livre-arbítrio, eu estou dizendo, eu sou responsável por minhas decisões. O que mais se fala hoje? Liberdade. Nós não podemos perder a liberdade, e não podemos mesmo. E Deus quer que você seja um homem livre, Ele respeita a tua liberdade para tomar decisões. Mas escolhei bem. Eu vim para que tenham vida, então só tem um jeito de ter vida. É ouvir o que Jesus tem para falar. Eu sou o caminho. Não é um dos caminhos, eu sou o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segundo, eu sou a verdade. Não é uma das vertentes da verdade, eu sou a verdade. A verdade toda está completa nele. Então, fora de Jesus só tem engano e mentira. Quer ver um dos enganos? As religiões, melhor que elas sejam, todas cheias de engano. Eles apresentam um caminho alternativo de salvação sem Jesus. Então, toda religião sem Jesus é um engano e mentira. E tem aí uma das maiores mentiras das religiões, todas as religiões são boas. O diabo que falou isso. Porque todas conduzem a Deus. É mentira deslavada, um fake news brabo. Todas conduzem a Deus. Todas falam de Deus. A começar, que Deus é esse, cara, essa tal? Qual o Deus dos muçulmanos? Não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Allah. É o Deus de Jesus? Não. Ele sabe que não é. E agora? Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E aí por último, eu sou a Zoé. Eu sou a Zoé. Então, você perdendo Jesus, você perdeu o caminho. Você perdendo Jesus, você perdeu a verdade. E você perdendo Jesus, você perdeu a Zoé. Que caminho que você está? De morte. Morte, 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 morte. Para ter vida, tem que optar por Jesus. Abraçar Jesus. E não largar dele por nada. Quero terminar. São 11 horas, 10 minutos.
Falei só um item, vou falar pelo menos dois. Assim a gente continua depois. A vida proposta por Jesus, ela só se torna abundante quando ela é uma vida substituída. Então é trocar minha vida, e a minha vida, estou me referindo à minha psique, porque é a única vida que eu tenho. Trocar a minha vida pela vida dele. Trocar, substituir. E a primeira é muito deliciosa, muito fácil. A segunda também, mas a primeira fala que ele me substituiu na cruz. Ele morreu no meu lugar. Ele assumiu diante do juiz, do reto juiz, a culpa do meu pecado. E o Senhor, o Pai dele, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Essa questão. Gosto de falar dando exemplos, né? O pão que nós vamos comer daqui a pouco representa o corpo de Cristo. O Senhor agradou moê-lo. Moê-lo. Quem era para estar sendo moído assim? Quer saber? Pedrinho. A Inazinha. O Benhurzinho. Ó. Moê-lo. O Senhor agradou moê-lo. E ele merecia ser moído. Se tem alguém que não merecia, devia permanecer inteiro, era Jesus. Eu que tinha que ser moído. E o Pai agradou moê-lo, fazendo, porque me ama e não quer moer a mim, apesar de eu ser um pecador. E através desse sofrimento dele, dessa morte dele ter sido esmagado, eu fui curado. Eu fui preservado. E porque ele disse, eu vim para que tenham vida. A vida que ele está falando, obviamente, não é só a questão judicial que está sendo resolvida, não é só perdão de pecados. Ele quer fazer muito além disso, que ainda está faltando um elemento precioso, que eu continuo a mesma droga que eu sempre fui. Então aí vem uma outra substituição, ele quer fazer uma substituição interior. Ele tem que vir morar dentro de mim, com seu próprio espírito vivificante e me dar essa vida dele. E essa vida dele não é aquela vida que ele já deu lá na cruz. Essa já era. Essa ele perdeu. Aí ele ressuscita dentre os mortos. Ele ganha nova vida. Ressuscita dentre os mortos, diz, eis que estive morto, eu sou o alfa e o ômega, eis que estive morto, mas agora eu vivo pelo século dos séculos. Agora essa vida que ele recebeu na ressurreição, ele quer vivê-la dentro de mim. Vida do Senhor ressurreto. Vida substituída. Uma substituição na cruz, que me assegura o perdão. E uma substituição interior, que me assegura a vitória sobre todo o pecado, toda a adversidade. Agora tem gente que para no meio do caminho. Os púlpitos evangélicos pregam que Jesus morreu na cruz para nós pecar. Ponto, parou, acabou. E agora? Te vira, negão. É assim? Dá o teu jeito. Ser de santo porque eu sou santo. Não é assim, irmãos. Está cheio de irmão tentando ser santo, contando com maldito homem que faz do seu corpo mortal, sua força, seu braço forte. Maldito! Deus não quer em nenhum momento que eu seja santo com a minha força. Nunca! Ele sabe que é fracasso atrás de fracasso. Ele fala, deixa meu filho entrar dentro de você e reinar em cada área do seu ser. Graça na cruz, ele morrendo no meu lugar, e graça interior, ele vivendo a vida ressurreta dentro de mim. Então, na medida que eu dependo desse Jesus ressurreto, eu vou ser piedoso, vou ser santo e vou andar no caminho dele. Mesmo soltando o rojão em direção à minha casa, eu me mantenho sóbrio, tranquilo, manso, sem guerra, sem morte. Porque se eu estou livre para reagir de acordo com minhas emoções e meus sentimentos, eu sou igual a qualquer um. Não precisa de controle. O Espírito Santo tem que nos controlar. Porque eu sou também
casca grossa. Se tem uma coisa que o Moacir ama, eu fui especialista em tiro, em 180 homens, eu peguei o primeiro lugar em tiro. Tanto gostava de arma. Tiro deitado, de joelho, de pé, tiro com rifle, tiro com metralhadora e tiro com pistola 45. Agora, o fato de eu gostar de arma é para eu sair dando tiro nos outros? Claro que não. Não posso nem pensar. Gosto tanto de arma que eu tenho uma coleção de espada na minha casa. Vai na minha casa, tem 4 espadas na parede. E por que gosto de espada? Porque é símbolo da palavra. Eu amo a palavra. Como espada de 2 gumes, né, a palavra. Agora, aquela espada é para eu sair enfiando na barriga dos outros? Espada perigosa. Tem uma lá que se der na cabeça... Espada que é do coração valente lá. Dessa altura assim, larga assim, pesada, tem que pegar com as 2 mãos. Ela não tem corte não, nem precisa. Não precisa, é igual um machado, né? Está na cabeça, abre a cabeça no meio. Eu tenho lá em casa para quê? Vocês não vão acreditar. Para me defender? Não. Minha defesa não está em meu poder. Sabe para que eu tenho lá em casa? Um instrumento de decoração. Decoração. Todo mundo que vai lá em casa admira, quer pegar na mão, quer olhar. E eu pus 3. E tem uma pequenininha assim. 3, eu falei assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse pequenininho aí sou eu, estou crescendo. Um dia eu vou ser grande que nem aquele dali. Amém? Por hoje é só.